Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao canal mais misterioso do YouTube. E se eu te dissesse que a viagem no tempo talvez não seja apenas coisa de ficção científica, e se ela já tivesse acontecido numa rua movimentada de uma cidade famosa? Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais bizarras e fascinantes do século XX, o misterioso incidente da Bold Street, em Liverpool. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai desafiar a sua percepção da realidade. Em 1996, um policial chamado Frank, que estava fora de serviço, passeava pelo centro de Liverpool com a sua esposa. Era um dia normal, como qualquer outro. Eles estavam fazendo compras, aproveitando o dia. O destino deles era uma livraria chamada Dillons, que ficava na famosa Bold Street. Mas ao virar a esquina para entrar na rua, algo incrivelmente estranho aconteceu. De repente, o ambiente ao redor deles mudou completamente. O barulho da cidade moderna, os carros, as buzinas, tudo desapareceu. Frank sentiu uma onda de silêncio tomar conta do lugar, uma quietude quase assustadora. Ele olhou para a rua e não reconheceu mais nada. Os prédios pareciam diferentes, mais antigos. As lojas que ele conhecia como HMV e a Next simplesmente não estavam mais lá. No lugar delas, havia estabelecimentos com nomes como Crips e Cardines. O mais chocante, no entanto, eram as pessoas e os veículos. As roupas das pessoas eram antiquadas, com estilos que pareciam saídos diretamente dos anos 50 ou 60. E os carros não eram os carros modernos de 1996. Eram veículos clássicos, com designs arredondados e cores pastéis, típicos da metade do século. Confuso, Frank olhou para sua esposa, mas ela parecia não ter notado nada de anormal. Para ela, a rua continuava a mesma de sempre. Ele tentou chamar a atenção dela, apontando para os detalhes estranhos, mas ela apenas o olhava com um ar de quem não entendia nada. Foi aí que Frank percebeu algo ainda mais bizarro. Um pequeno caminhão de entregas, com o nome Crips pintado na lateral, passou zunindo por ele. Zunindo tão perto, que quase o atropelou. Assustado e completamente desorientado, Frank agarrou o braço da sua esposa e a puxou para o outro lado da rua, em direção à livraria Dillons, o seu destino original. No momento em que seus pés tocaram a calçada do outro lado, o mundo voltou ao normal. O barulho da cidade retornou, os carros modernos estavam de volta, e as lojas que ele conhecia reapareceram. O caminhão antigo e as pessoas com roupas de época haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. Ele olhou para trás, para o ponto onde o caminhão Crips quase o atingiu. Não havia nada. A rua era mais uma vez a Bold Street, de 1996. A sua esposa, ainda sem entender o pânico dele, perguntou o que tinha acontecido. Frank, ainda tremendo, tentou explicar o que viu. Mas como explicar que você acabou de viajar 40 anos no tempo, mesmo que por apenas alguns segundos? Inicialmente, Frank pensou que poderia ter tido uma alucinação, um lapso momentâneo. Ele era um policial, uma pessoa treinada para ser cética e observar os fatos. Mas a experiência foi tão vívida, tão real, que ele não conseguia simplesmente ignorá-la. Ele decidiu investigar. E o que ele descobriu foi arrepiante. As lojas que ele viu, Crips e Cardines, realmente existiram na Bold Street. Mas nos anos 50, a livraria Dillons, que ele e a esposa iam visitar, foi construída exatamente onde a loja Crips costumava ser. A história de Frank poderia ser facilmente descartada como um caso isolado, um delírio. Mas aqui é que a coisa fica ainda mais estranha. Ele não foi o único. Após a sua história vir a público, dezenas de outras pessoas começaram a relatar experiências semelhantes na mesma rua. Todos os relatos tinham detalhes em comum. Uma súbita sensação de silêncio. A mudança na aparência dos prédios, e principalmente a visão de pessoas e carros dos anos 50 e 60. Uma outra história famosa é a de um jovem que, em 2006, tentou entrar numa loja de artigos esportivos na Bold Street. Ao passar pela porta, ele se viu dentro de uma loja completamente diferente, que vendia bolsas e sapatos femininos. As funcionárias usavam uniformes antiquados, e os preços nas etiquetas eram ridiculamente baixos para os padrões de 2006. Confuso, ele saiu da loja, e ao olhar para trás, viu a fachada moderna da loja de esportes que ele pretendia visitar. A loja de bolsas havia desaparecido. Outro caso envolve uma mulher que, enquanto caminhava pela rua, viu sua mãe, que já era falecida. A mãe parecia mais jovem e saudável, vestida com as roupas que usava nos anos 60. A mulher ficou paralisada, sem conseguir reagir, e a visão desapareceu tão rápido quanto surgiu. Então, o que está acontecendo na Bold Street? Por que tantas pessoas relatam ter escorregado no tempo, precisamente neste local? Existem várias teorias,
das científicas às mais fantásticas. Uma das explicações mais populares é a ideia de um deslizamento no tempo, ou time sleep, em inglês. A teoria sugere que em certos locais, as barreiras entre diferentes períodos de tempo podem se tornar temporariamente finas, permitindo que as pessoas vislumbrem, ou até mesmo, entrem brevemente no passado ou no futuro. Alguns físicos teóricos especulam que anomalias eletromagnéticas ou gravitacionais poderiam ser responsáveis por esses fenômenos. Bold Street, curiosamente, corre ao longo de uma linha de falha geológica, e alguns acreditam que a energia liberada por essa falha poderia de alguma forma distorcer o espaço-tempo. Liverpool também foi pesadamente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, e alguns sugerem que a energia traumática desses eventos poderia ter deixado uma espécie de cicatriz no tempo. Outra teoria, mais esotérica, fala sobre memória residual. É a ideia de que eventos fortes e emocionantes podem deixar uma impressão energética no ambiente, como uma gravação. O que as pessoas estariam vendo não seria uma viagem no tempo real, mas sim um replay de eventos passados, uma espécie de fantasma temporal. Isso explicaria por que, na maioria dos casos, não há interação com as pessoas do passado. Elas são como figuras num filme antigo, inconscientes da nossa presença. O caso de Frank, no entanto, contradiz um pouco essa teoria, já que o caminhão Crips quase o atropelou, sugerindo algum tipo de interação física, e não apenas uma visão passiva. Isso torna o mistério ainda mais profundo. Estaria ele realmente lá, fisicamente, no passado, por alguns instantes? A Bold Street hoje é uma rua vibrante, cheia de lojas independentes, cafés e restaurantes. Milhares de pessoas passam por ali todos os dias, a maioria sem saber da sua reputação misteriosa. Mas para aqueles que conhecem as histórias, cada passo naquela calçada é dado com uma pontada de expectativa e talvez um pouco de apreensão. Será que o mundo ao redor vai de repente ficar silencioso? Será que os carros modernos serão substituídos por modelos clássicos? A prefeitura de Liverpool e os historiadores locais geralmente tratam essas histórias como folclore moderno, lendas urbanas interessantes que adicionam um charme à cidade. Não há provas concretas, apenas os relatos consistentes de testemunhas. Mas a quantidade e a semelhança entre esses relatos são difíceis de ignorar. São pessoas de diferentes idades e origens, muitas das quais nunca tinham ouvido falar da lenda antes de terem a sua própria experiência. O mistério da Bold Street nos força a questionar a natureza do tempo. Nós o percebemos como uma linha reta, com um passado, um presente e um futuro bem definidos. Mas e se o tempo for mais como um rio, com redemoinhos e correntes, que às vezes podem nos puxar para margens distantes? E se o passado e o presente coexistirem, lado a lado, separados apenas por um véu fino que ocasionalmente pode ser rasgado? É uma ideia fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustadora. A história de Frank e de tantos outros na Bold Streets serve como um lembrete de que o universo é muito mais estranho e misterioso do que a nossa ciência atual consegue explicar. Talvez um dia tenhamos as respostas, mas por enquanto a Bold Street permanece como um portal para o desconhecido Milugerond. Por um breve momento, o relógio pode andar para trás. E você, o que acha? Acredita em viagens no tempo? Já teve alguma experiência inexplicável como essa? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber a sua opinião. Histórias como essa nos mostram que ainda há muitos mistérios a serem desvendados no nosso mundo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse mergulho no inexplicável, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima história. 8